A pergunta de US$ 1 milhão: por que investir na Bolsa Americana enriquece? Olha só, sempre a gente se depara com aquela questão de onde investir, em que investir e quando investir. E nesse vídeo eu quero mostrar então para você alguns dados que vão mostrar que dinheiro investido da maneira certa também tem retorno certo. É como de repente plantar uma semente em diversos locais. Só que em um lugar você jogou de qualquer jeito. Nesse caso, claro, a probabilidade da colheita ser pequena é muito grande. Mas daí quando você escolhe a terra certa e daí você prepara da maneira que tem que ser, né? A colheita ela também vai ser geralmente muito melhor do que se de repente se tivesse jogado de qualquer jeito. Então por isso que nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo de muita qualidade para você poder olhar para o lado certo e fazer os melhores investimentos. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal aqui eu trago um conteúdo para te ajudar com as tuas finanças e com as finanças da sua família e ainda a mostrar para você como é fácil você conseguir acessar o mercado americano através de investimentos nas bolsas de valores. Se esses aqui são temas que interessam para você, faz o seguinte, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui diariamente. Bem, investir é algo que a gente deveria aprender, claro, desde pequeno. Porque é da prática que a gente vai chegando, claro, a maiores escolhas, as melhores escolhas. E vamos lá, vamos pensar assim: se você começa cedo, fica muito mais fácil ao longo de um tempo você ter acumulado muito mais conhecimento, o que vai fazer com que você faça melhores escolhas. E mais do que isso, cada vez então você vai se sentindo então mais confortável com esse universo dos investimentos em bolsas de valores, o que ajuda, claro, você a enxergar mais longe do que a maioria das pessoas que não investem. E daí isso vai favorecer, pela questão de você ter mais acumulação de conhecimento, você enriquecer muito mais do que aqueles que de repente não sabem nada ou estão fazendo da maneira errada. Então, para te ajudar de modo fácil, eu quero trazer para você 6 pontos que vão te mostrar como você pode sim investir e construir riqueza através do mercado de bolsas de valores, em especial nos Estados Unidos. Bom, veja lá, primeiro ponto: quando a economia cresce, o seu dinheiro sobe junto. Veja, a maioria, das pessoas, às vezes não está atenta às movimentações que a economia já está mostrando e dizendo que ou está de repente em declínio e no caso deveria proteger seu dinheiro, ou então está em crescimento e no caso então deveria colocar o seu dinheiro para cada vez mais trabalhar e crescer, ou seja, trabalhar para você. Então, à medida que a economia cresce, o mesmo vai acontecer com os lucros das empresas. Isso não parece óbvio? Então veja, as boas empresas elas são consideradas boas justamente por quê? Porque elas estão entregando bons produtos e bons serviços. Então, nesse contexto que a gente vai encontrar que amplamente, claro, os consumidores vão estar voltados para essas empresas e eu estou falando de empresas em nível mundial, porque as empresas gigantes do mercado americano são conhecidas no mundo, entregam seus produtos, seus serviços para o mundo, não é? Então, por conta disso, claro, que elas têm faturamentos gigantescos no nível assim de trilhões é o valor de mercado de cada uma delas, por exemplo. E olha só, então nesse contexto de eventos econômicos, você vai perceber que vão criar-se mais empregos. Nesse contexto, então, a renda dessas pessoas vai crescer cada vez mais e, claro, as vendas dessas empresas vão aumentar cada vez mais como um ciclo virtuoso do consumo. Ou seja, é aquela ideia, as pessoas ganham mais e têm mais possibilidades de consumir. Então, fica o ciclo, obviamente, de uma economia saudável. Então, veja, quanto mais gordo for o salário dos funcionários, maior, claro, vai ser o impulso para que haja uma demanda desses consumidores, o que leva, claro, mais e mais receita às caixas registradoras das empresas. Veja, atualmente, mesmo com o problema da inflação, a economia americana segue muito aquecida. Isso só você já consegue enxergar pela taxa de desemprego, que é muito baixa e cada vez caindo mais, tá? Menos de 3,8%, por exemplo. E nesse gráfico você pode ver como está caindo vertiginosamente desde o pico que ela teve em abril de 2020. Perceba que, dessa forma, a roda financeira, ela não para, ou seja, a injeção financeira ela é constante e com isso a economia se mantém em desenvolvimento à medida que o consumo também permanece crescente e assim os lucros das empresas seguem na mesma direção, ou seja, com a mesma tendência. E foi por isso que eu falei que, considerando esse ponto, a valorização das ações de boas empresas também tem grandes perspectivas, claro,
de se valorizarem dentro do contexto americano. Outro ponto que você deve levar em conta para ficar à frente da inflação é que, historicamente, as ações de longo prazo elas renderam um retorno anualizado generoso. Olha só, por exemplo, tá? Em 31 de janeiro de 2022, o retorno anualizado de 10 anos do S&P 500 foi de 15,43%. E isso, ó, é melhor do que a taxa média da inflação, claro, anualizada. Isso significa que você deve ter um horizonte de tempo mais longo, sempre quando você pensa em termos de investimento. Porque é possível, então, ver desse gráfico, mesmo em tempos de que, de repente, o crescimento, né, teve momentos ali, ao invés de terem grandes crescimentos, teve pontos de queda, ainda assim, a melhor estratégia nesses momentos, que a princípio a grande maioria que não investe não entende a importância de se manter investido para se proteger justamente das movimentações da economia, o que você pode ver aqui que a estratégia nesse caso é você comprar e manter, mesmo que o valor caia temporariamente, no caso daquelas empresas que são boas, aquelas empresas que realmente têm um histórico e têm uma promessa de crescimento contínuo. Veja que a história ela confirma esse tipo de comportamento daqueles investidores de sucesso que se mantêm acima da volatilidade dos seus sentimentos acima de tudo. E eles não cedem para aqueles altos e baixos do mercado de ações. E claro, como consequência, eles vão o quê? Enriquecer, já que o mercado ele vai remunerar sempre aquelas pessoas que são mais pacientes. Agora, outra situação é que investir é muito fácil. Veja, eu estou falando isso porque o mercado de ações ele facilita a compra de ações de empresas. E ao longo dos anos, cada vez mais, a gente pode ver uma evolução na tecnologia que atende aos investidores. Seja pelo acesso ao número de empresas, eu diria assim, ao número de milhares de empresas, que é muito simples você ter acesso às finanças e à contabilidade dessas empresas através hoje da internet. Além, claro, da facilidade em você ter todos os investimentos literalmente na palma da sua mão, através de aplicativos da maioria das corretoras hoje no mercado. Perceba uma coisa, a compra de ações, ela não leva literalmente mais do que segundos, então máximo um minuto. E tudo da comodidade, então, de onde você estiver, só precisa ter uma conexão com a internet. Então, o conhecimento para investir, ele é algo que hoje em dia, assim como a possibilidade de você investir, ter o acesso a uma corretora na palma da mão, o conhecimento também nunca foi tão fácil. O que vai trazer, claro, um conteúdo de valor para você na hora de você aprender e, acima de tudo, claro, a segurança de quando você for fazer o investimento, você vai fazer o investimento porque você aprendeu a fazer o investimento. E daí, por conta disso, você não vai precisar ficar dependendo de outros para escolherem as ações que mais atraem a você. E claro, com essa prática, então, aquilo que antes de repente parecia difícil, complicado, ameaçador, de repente passa a fazer parte do teu dia a dia. E é mais ou menos assim como você andar de bicicleta. Depois que você aprende da maneira certa, você simplesmente não esquece mais. E é justamente por causa dessa constância e acúmulo de conhecimento que a riqueza se torna uma consequência daí no mercado de ações. Agora, outra situação muito comum que impede muitos de investirem é achar que, de repente, precisa de muito dinheiro para começar a investir em ações. Mas veja, a maioria das corretoras elas vão permitir que você compre e venda as ações sem pagar qualquer tipo de comissão. E melhor, você não precisa sequer pagar taxa para manter a conta aberta. E olha, ainda que se você não tiver colocado dinheiro algum, ainda assim, você não precisa ficar pagando qualquer tipo de FII, ou seja, de taxa. Então, a compra de ações ficou muito mais fácil a partir, óbvio, da competição porque vieram surgindo cada vez mais players de mercado, ou seja, corretoras competindo e, claro, quanto maior o número de competidores, mais baixos são os custos para nós que estamos buscando esse tipo de serviço. E você ainda consegue comprar ações de modo chamado fracionado, o que daí facilita demais a vida de todos aqueles investidores, principalmente de quem, claro, está começando.
Isso porque nesse contexto você vai ver que muitas empresas elas apresentam preços de ações muito atrativos em alguns momentos. Só que, claro, levando em conta o que a gente observa assim, mesmo sendo atrativo, às vezes pode ser um valor muito elevado para você investir tudo em uma empresa apenas. Então você consegue comprar pedaços dessas empresas e ao longo do tempo você vai, se você for acreditando no produto dessas empresas, na qualidade dessas empresas, pode ir adquirindo mais, agregando mais pedaços dessas ações na sua carteira, que com o tempo, de repente, você vai ter uma ação dessas grandes empresas. Então, tá? Agora veja, é importante levar em conta, claro, que o que a gente está observando na atualidade do mercado financeiro é várias correções. E correções que, quando a gente fala assim, tem a ver com queda mesmo no preço das ações. E muitas vezes não tem a ver com as empresas, mas tem a ver com a situação política, econômica, macroeconômica, geopolítica e dessa maneira a gente vê algo assim meio generalizado. Assim, esse é um momento muito especial para você poder estar de olho nos investimentos e de repente você fazer os investimentos e lucrar muito com eles, claro, pensando sempre no longo prazo. Então, é nesse contexto que aquela frase de comprar na baixa e vender na alta faz muito sentido. E é nesses momentos também de quedas de mercado acionário que a gente encontra, claro, essas oportunidades de riqueza para todo lado. E aqui, veja, outra situação de por que investir em ações nos Estados Unidos pode enriquecer é que você pode ganhar dinheiro de duas maneiras. Olha só, veja, como eu já falei, os investidores eles podem comprar na baixa e depois vender na alta. E aqui eles também investem em empresas de rápido crescimento, que valorizam, de repente pode acontecer, não é raro inclusive encontrar, da noite para o dia. E isso eu sei que é muito atraente para aqueles chamados principalmente day traders, quando a gente pensa em fazer operações rápidas. Mas para que isso aconteça e você utilizar esse tipo de estratégia, você precisa ter um bom conhecimento de mercado e, claro, você precisa ter boas ferramentas para você não fazer da maneira errada e, ao invés de ganhar, perder dinheiro. Por isso, você tem a opção chamada Buy and Hold, ou seja, são aquelas pessoas que pensam no longo prazo. Então aqui, esse primeiro grupo dos day traders, né, ele espera aproveitar as tendências simplesmente de curto prazo. Enquanto que o segundo grupo, que são os Buy and Hold, já pensam nos lucros das empresas e nos preços dessas ações, já olhando bem para frente. Então, claro, que é os day traders, vão se expor mais a risco, enquanto que o outro, ou seja, os Buy and Hold, eles sabem que o tempo, simplesmente o tempo, ele vai fazer o serviço duro para eles. Ou seja, a riqueza vai ser construída aos poucos, mas principalmente de forma consistente. Então, claro que aqui, em ambos os casos, né, a gente espera ganhar dinheiro, seja se você optar por uma estratégia ou por outra, com essa ideia da subida, da alta dos preços das ações, a valorização, a apreciação dessas ações, o que vai gerar valor de retorno e riqueza pelo óbvio. Mas veja, uma coisa importante, tanto um quanto o outro vai requerer conhecimento na hora de fazer seus investimentos. Então é muito importante estar se dedicando para isso. Então eu recomendo que você, claro, cada vez busque mais conhecimento e isso vai facilitar a tua forma de investir de uma maneira mais ciente do que você está fazendo. Agora, claro, existe outra forma também de ganhar dinheiro. É como aqueles investidores que preferem um fluxo dito regular de dinheiro, ou seja, aqueles que compram ações de empresas que pagam dividendos. E essas empresas, veja, elas crescem a uma taxa mais moderada. Você não vai ver grandes picos dessas empresas. Não é comum, pelo menos, isso acontecer. Então, tendo uma crise ou não tendo crise, essas boas pagadoras de dividendos, elas sempre vão honrar os seus compromissos. E isso, claro, vai gerar riqueza automática para os investidores. É como você imagina assim, você tem dois remos dentro de uma canoa. Ou seja, você ganha de um lado pela valorização das ações ao longo do tempo e você ganha do outro pelo que você está recebendo dividendos de modo periódico. E dessa maneira, claro, você pode observar que você vai conseguir sim construir a tua riqueza de uma maneira constante e uma maneira mais segura, inclusive. Veja que certamente essa constância, né, de você receber esses dividendos e não estar preocupado necessariamente com grandes quedas do preço da ação, isso vai tirar você daquelas turbulências emocionais que você pode ter e de repente ser tentado a vender suas ações quando você está fazendo investimento muito em empresas somente de rápido crescimento, que da mesma maneira que ela cresce muito rápido, ela também pode cair muito rápido. Então você tem que estar atento a esse tipo de movimentação.
Então, claro, quem investe na parte voltado para dividendos está buscando também a chamada capitalização de juros, porque à medida que você recebe os dividendos, claro, a melhor estratégia é você reinvestir novamente e isso vai gerando o efeito chamado bola de neve. E você vai ver então o teu patrimônio crescendo de forma sólida e constante. E agora, a última característica que eu posso citar é que você vai ter liquidez. E aqui eu quero te mostrar que o nome do jogo da riqueza atualmente é dinheiro vivo, ou seja, aquele dinheiro disponível rapidamente que você pode utilizar no momento em que você deseja, livre de burocracias ou de esperas. E aqui, veja, o mercado de investimentos em bolsa de valores dentro do contexto americano, ele simplesmente é uma máquina de saque rápido. Isso porque a compra das boas empresas, você opera, que nem eu já falei no início do vídeo, em segundos, em minuto, né? E agora, a venda também é a mesma coisa, é muito rápido. Ou seja, uma ordem para compra, ela se executa no exato momento que você aperta o botão na tua corretora. E daí, no caso, o seu dinheiro também ele foi utilizado para compra e você consegue fazer a operação inversa da mesma maneira e na mesma velocidade. Ou seja, você quer vender uma ação, aperta o botão, automaticamente o dinheiro está disponibilizado já para o teu uso, como você quiser, quando você quiser. E nisso, claro, os economistas nominam esse tipo de operação como liquidez, né? Porque vai significar que você pode transformar suas ações em dinheiro rapidamente. Isso é importante se você, principalmente, de repente, precisar do seu dinheiro da noite para o dia, talvez, né? Então, é riqueza instantânea, à medida que você aplicou a estratégia correta e soube esperar pelos retornos. Claro que se você não sabe ainda como investir ou de repente quer aprender mais, faz o seguinte, se inscreve aqui no link na descrição desse vídeo que de tempo em tempo eu dou uma bateria de aulas para ajudar você justamente nesse processo para se tornar um investidor de sucesso. Bom, por hoje era o que eu tinha para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi assim, já clica no botão, dá um like para mim e também se inscreve no canal. E se possível, manda esse vídeo para mais alguém que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pelo teu tempo. Claro, até o próximo vídeo.